Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo de hoje. Eu estou vendo aí que o pessoal já está chegando. Daqui a 2 minutinhos a gente já vai começar. Enquanto isso, teclem para mim de onde que vocês estão assistindo a essa aula. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se tiver algum conterrâneo aí, apresente-se, por favor. Bom, estou acompanhando vocês aqui pelo chat. Vamos lá, cadê o pessoal? Eu já vou iniciando então, eu vou colocar aqui a apresentação e eu vou ficar bem no cantinho aí para vocês poderem interagir comigo. Então vamos lá. Bem, então, revisão da segunda região. A prova ainda, né? Nós temos um período pela frente de estudos. E no ponto dos concursos, para quem não me conhece, eu sou professora de informática e eu leciono disciplinas da área de tecnologia da informação, além de coordenar todos os cursos dessa área. Bem, aqui eu listei para vocês os cursos ligados ao TRT da segunda região. Então, no ponto eu tenho cursos em PDF, né, de informática, eu participo dos pacotes do ponto, da turma de elite do ponto e, além disso, né, atuo no ponto recursos e em todas as outras atividades aí que são disponibilizadas por lá. Como me encontrar? Vocês me encontram aí no site, né? Tem a página específica com informações da professora Patrícia. Eu tenho aí o endereço do Facebook, do Instagram, né? Então fica fácil aí para vocês me contactarem. O meu e-mail é patricia@pontodosconcursos.com.br. Já tenho 2 livros publicados na área. O primeiro foi com foco na Fundação Carlos Chagas. Esse livro já foi para a 3ª edição e ele possui questões comentadas que são de grande valia também para a prova que vocês irão realizar. O segundo livro, ele tem como foco a banca CESP e é um livro de 1001 questões comentadas, que já foi para a 2ª edição. Então fiquem à vontade e aproveitem todo esse material. Além disso, eu atuo também na área de tecnologia da informação, com foco maior em segurança, coordeno projetos da área, estou aí fechando a minha formação como Master Coaching e eu trabalho também com coach para concursos, no ponto dos concursos. Bem, então vamos ao que interessa, que é passar na aula de hoje os principais bizus, que são aquelas dicas mais quentes para a prova que você irá realizar. Eu não pretendo hoje trabalhar questões nessa aula ao vivo. A gente pode trabalhar questões em um outro momento. Então, aqui eu priorizei aquelas dicas, né, que são mais interessantes para a prova. O edital ele vem bastante completo, então nós temos aí os seguintes tópicos: segurança da informação, internet, intranet, redes de computadores, sem grandes novidades em relação aos editais que a gente tem visto aí da banca. O Windows, a gente tem a cobrança do Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, então vocês vão priorizar os estudos em cima do Windows 10, que é o mais atual. Programas de navegação, então a gente tem o Internet Explorer, então foquem aí na versão mais atual, que é o Internet Explorer 11. O Firefox, vocês podem baixar a versão mais atualizada e o Google Chrome da mesma forma. Temos aí a parte de sítios de busca e pesquisa na internet, e aí a cobrança do pacote Office desatualizado, porque a banca está solicitando o pacote nas versões 2010 e 2013. Geralmente vai vir para vocês alguma questão que é similar entre as versões. O LibreOffice 5 ou superior, então a gente escolhe uma versão mais estável para trabalhar na nossa aula e poder cumprir aí o que pode vir a ser cobrado pela banca. Linux, que é bem interessante, a gente consegue mapear também todo o conteúdo que vem sendo cobrado nessa temática, e programas de correio eletrônico. Então a banca colocou aí para vocês o Outlook e o Mozilla Thunderbird. O Outlook a gente pode priorizar as versões do pacote Office que foram cobradas, então Outlook 2010 e 2013, e o Thunderbird
é um pacote aí que você pode instalar esse aplicativo na sua máquina e utilizá-lo para ir, né, reconhecendo as principais funcionalidades dele que serão úteis na hora da prova. Então, pessoal, vamos aí aos bizus de hoje, ok? Qualquer coisa, eu estou com vocês aqui no chat, mandem a mensagem para mim que de tempos em tempos eu estarei acompanhando vocês por lá. Então, pessoal, quando a gente fala em segurança da informação, tudo começa com a definição de ativos. Então, o que é ativo em segurança da informação? É o que eu quero proteger. Então, tudo que tem valor para a empresa e merece ser protegido é considerado como um ativo do ponto de vista de segurança da informação. Então, ativo é tudo que manipula de forma direta ou indireta a informação, inclusive a própria informação, é considerado ativo. Então, por exemplo, o equipamento de trabalho que você utiliza na sua empresa, ele é considerado um ativo. Esse equipamento ele pode ser um desktop, um notebook, você pode utilizar um tablet, um celular. Então, todos esses equipamentos são considerados ativos se utilizados aí no âmbito da sua organização. O servidor que armazena os arquivos da empresa, o servidor web que vai armazenar as páginas da internet, um servidor de banco de dados, são considerados ativos na categoria de equipamentos. E aplicações, professora? Bem, aplicações nós temos aí os pacotes de escritório que são utilizados, o pacote Office, que precisa ter atualizações de segurança para que ele não se torne um ponto fraco dentro da sua rede que você quer proteger. O sistema de folha de pagamento, um sistema da área financeira, todos os sistemas de informação que são utilizados na empresa são considerados ativos do ponto de vista de segurança. A informação, então aquele relatório que você gerou para o seu gerente, para o seu diretor, o contra-cheque do funcionário, o balanço da organização, isso também é considerado ativo e merece ser protegido. Então, o contra-cheque ele não pode ficar exposto pela organização para que qualquer um tenha acesso. A gente precisa, então, classificar essa informação e definir que níveis de segurança e controles serão aplicados a ele, né? Usuário. Então, eu sou considerado um ativo na minha empresa, o meu diretor, o superintendente, o presidente da organização, o cliente que utiliza os nossos serviços, os fornecedores também, dependendo do caso, podem ser considerados usuários, desde que eles tenham acesso a informações da sua empresa. Por exemplo, com a utilização de um acesso remoto à empresa, utilização de uma extranet e assim por diante. E a própria organização. Então, toda a estrutura física que abriga todos esses elementos são considerados ativos. Então, pessoal, o ativo é o elemento, então, que sustenta a operação do negócio. E ele pode trazer consigo vulnerabilidades. As vulnerabilidades são os pontos fracos da segurança da informação. E essas vulnerabilidades submetem esses ativos a ameaças. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Então, qual que é o propósito da segurança? É proteger todas as informações que estão registradas durante todo o seu ciclo de vida, em que ela é utilizada, né? E em que ela trafega dentro da organização ou é armazenada. Essa informação ela pode estar distribuída nos sistemas de correio eletrônico, nos sistemas transacionais da empresa, né? No seu computador, no servidor de arquivos da organização e assim por diante. Bem, por que a segurança está em crescimento? Então, a todo momento, nós temos aí novas tecnologias, trazendo consigo novas brechas de segurança, ou seja, novas vulnerabilidades. Então, nós temos aí a utilização de redes sem fio, a utilização de redes sociais, da nuvem, e todas essas novas tecnologias que acabam vindo a ser utilizadas dentro da empresa, podem trazer consigo, então, ameaças. Então, se a minha empresa libera um hotspot e esse hotspot não tem filtros de segurança adequados, alguém pode exercer alguma ação nesse hotspot e a empresa aí ser responsabilizada por essa ação que foi feita a partir de algum recurso dela, que foi liberado para os seus clientes. Então, por que a segurança está em crescimento? Está aumentando o valor financeiro da rede. A cada momento você realiza mais e mais transações pela internet, como acesso a sites de internet banking, acesso a sistemas de gestão integrada, que são os famosos ERPs. Você troca informações, né, em redes sociais,
você armazena os seus dados na nuvem, tá? Então, tudo isso faz com que a grande rede, né, tenha informações valiosas que são de interesse aí dos criminosos virtuais. Então, além disso, novas formas de ataques estão sendo criadas. Então, hoje o criminoso, ele quer colocar uma ameaça dentro aí do seu equipamento, de forma que essa ameaça ela fique aí escondida, né, oculta, e não possa ser identificada, para que em um determinado momento ela exerça a sua ação dentro daquele ambiente, ok? Então, antigamente o vírus, ele mostrava sua marca. A gente tinha o sexta-feira 13. Então, numa sexta-feira 13, ele, por exemplo, poderia enviar um comando para apagar todos os dados do disco rígido do usuário. E aí você via a ação daquela ameaça. Hoje não. A ameaça ela fica escondida. Ela pode estar aí no seu computador, no meu, e a gente nem ter noção de que ela se encontra nesse local, se você não tiver uma medida de segurança eficiente que possa combatê-la, ok? Então, pessoal, as tecnologias de ataque hoje estão se integrando. Então, você tem ameaças que são vírus, que são mineradores de criptomoedas, e aí eu peço a atenção de vocês para esse termo novo, que é o minerador de criptomoedas. Então, você pode ter equipamentos, ameaças utilizando o poder de processamento do seu equipamento para fazer a mineração de moedas virtuais, das criptomoedas. Spams, então você tem um spam sendo enviado com um código malicioso, sendo utilizado em um golpe de phishing, né, para poder fazer com que algum usuário caia nesse golpe e consiga liberar informações sensíveis para o criminoso virtual. O aumento da conectividade resulta também em novas possibilidades de ataques. Então, à medida que as redes da empresa vão tendo aí mais conectividade à internet, maiores são as possibilidades de ela receber ameaças por esse meio. Então, a segurança busca proteger os ativos, mantendo esses ativos seguros contra todas as ameaças que podem afetar a sua funcionalidade. E aqui eu gostaria de explicar os 3 princípios básicos da segurança, que são a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade. Então, se a gente pegar aí as iniciais desses nomes, a gente tem o mnemônico CID, que vem de confidencialidade, integridade e disponibilidade, que já foi cobrado em prova. Se a gente quiser acrescentar aí o CIDA, então eu acrescentei a autenticidade, tem o CIDAL, que tem lá mais a legalidade, e assim por diante. Os 3 mais cobrados são esses aí que eu coloquei para vocês. Então, eu quero a informação correta para a pessoa certa no momento em que ela for necessária, ok? Então, vamos lá. A confidencialidade, então, garante que a informação ela não vai ser conhecida por quem não tem direito, por quem não deve, né? Somente as pessoas devidamente autorizadas é que terão acesso a essa informação. Então, à medida que você libera, compartilha mais informações, você precisa criar controles que permitam o acesso à informação somente às pessoas devidamente autorizadas e de forma segura. Então, quanto mais valiosa for a sua informação, maior vai ser o grau de confidencialidade e maior vai ser o grau de segurança que você vai implementar. Ok? Então, quando eu tenho a quebra desse princípio da confidencialidade? Quando você tem, por exemplo, um roubo do número de cartão de crédito, um roubo de uma senha de um usuário, né? E aí a pessoa vai ter acesso a informações que não são de direito dela. Então, a gente tem aí a classificação da informação como um controle importante para garantir a confidencialidade ou o sigilo da informação. Você pode classificar dentro da empresa a informação, por exemplo, em confidencial, restrita ou pública. Imagina o seguinte, aquele projeto de um automóvel que vai ser liberado, né, no mercado, enquanto esse automóvel ele não é conhecido, essa informação é estritamente confidencial. Ela é de alto risco. E se ela for revelada, ela trará sérios prejuízos, né, à organização. A informação restrita, ela é de médio e baixo risco para a empresa. Então, a revelação dessa informação prejudica uma determinada área. Então, se vaza uma informação, por exemplo, da área de recursos humanos, né? Essa área
vai sofrer os impactos aí desse vazamento de informação. E a informação pública é aquela que, se você tiver acesso, não existe risco algum. Então, a revelação dessa informação não trará prejuízos para a empresa. Então, aquela foto do churrasco do final do ano, né? Ela pode ser uma informação pública, se bem que, em alguns casos, né, ela se torna restrita ou confidencial, depende do que ocorreu lá naquele churrasco. Mas, de um modo geral, ela é pública, ela pode ser acessada aí por todos os funcionários aí do setor que participaram ou não aí do churrasco do final do ano. Bem, pessoal, vamos lá então. O princípio da integridade. Então, integridade garante que a informação que foi armazenada vai ser recuperada por você, ok? Então, a informação ela vai estar íntegra se no momento em que ela for resgatada, ela estiver fiel ao seu estado original. A integridade não garante a exatidão. Então, se eu disponibilizei, por exemplo, que 2 mais 2 é 5, e você recebeu essa informação, 2 mais 2 é 5, essa informação está íntegra. Ela foi disponibilizada a você da forma como eu a liberei. No entanto, ela não está exata, ela não está correta, né? Porque 2 mais 2 é 4. Mas na internet a gente tem muito lixo aí sendo disponibilizado para os usuários. Então, a quebra da integridade ocorre quando? Quando a informação ela é corrompida pelo caminho até chegar a você, quando você tem uma alteração na estrutura física e lógica que abriga, que armazena a informação, tá? Então, se eu fui, por exemplo, no servidor de arquivos e alterei as permissões desse servidor de arquivos, ele já não vai estar mais íntegro. Aqui eu tenho outro exemplo de quebra da integridade. Eu tive aí um site da Unicef que foi desfigurado. Então, a página que está sendo exibida não é a página que foi disponibilizada pela equipe de tecnologia da informação. O Tribunal de Contas de Sergipe também já foi hackeado. Então, aqui eu coloquei a página, né? Essa não é a página original do tribunal. Então, nesse caso aí, você teve a perda da integridade. E eu tive aí, nesse cenário, a perda da disponibilidade. Por quê? No momento em que alguém solicitou informações aí do site do tribunal, essa informação ela não estava disponível. Então, eu quebrei também o próximo princípio que eu vou destacar para vocês, que é o princípio da disponibilidade. Então, esse princípio garante que a informação sempre poderá ser acessada pelas pessoas de direito, né? Que tenham acesso à informação durante todo o seu ciclo de vida. Então, durante todo o ciclo de vida da informação, ela vai estar disponível para as pessoas que dela necessitarem. Então, a disponibilidade permite que seja utilizada quando necessário. Então, eu quero lá baixar uma aula no site do ponto. Então, essa aula vai estar disponível. Ela deve estar ao alcance dos alunos, dos usuários, e ela pode ser acessada no momento em que o aluno sentir necessidade. Quando se tem a quebra da disponibilidade? Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês. Durante uma reunião de altos executivos da empresa, os servidores de banco de dados falham, o que impede que uma informação importante em termos de negócio seja tomada. Ok? Então, vamos lá. Assim, nós concluímos o que é a segurança da informação a partir da ilustração do ciclo da segurança, que eu costumo disponibilizar nas aulas. Então, tudo começa com ativo, que é o que manipula a informação. Um exemplo de ativo pode ser o meu notebook, que eu estou utilizando aqui para exibir a aula para vocês. Esse ativo ele está sujeito a vulnerabilidades. Então, imagina, por exemplo, que ele não tenha o antivírus. Então, isso é uma vulnerabilidade de segurança que permite com que uma ameaça explore essa vulnerabilidade. Então, eu posso ter aqui um vírus, um worm, um cavalo de Troia, chegando até o meu equipamento e explorando essa vulnerabilidade, que é a ausência do antivírus na minha máquina. E isso ocasiona a perda de um ou mais dos princípios da segurança da informação que eu mencionei para vocês. Por exemplo, aí a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Isso aumenta o risco nesse cenário. E a perda de um ou mais desses princípios de segurança causa impactos. E aí, esses impactos eles são limitados por medidas de segurança que você vai utilizar e instalar no seu equipamento para proteger esse ativo, ok? Então, pessoal, vamos lá. Se eu crio aqui na minha máquina
a minha declaração do imposto de renda e alguém vem, invade a minha máquina e lê as informações do meu imposto de renda, então eu tive aí a quebra do sigilo daquela informação, eu quebrei a confidencialidade. Se alguém, além de ler, altera os dados da minha declaração do imposto de renda, então ao invés de falar que eu ganho R$1.000, ele passa a colocar que o meu salário é de 1 milhão, bem que poderia acontecer isso, né? Então você tem aí a quebra da integridade. Agora, no momento em que eu fui enviar a minha declaração para o site da Receita Federal, o servidor da Receita Federal que recebe essa declaração, ele se encontra fora do ar. Então eu tive a quebra da disponibilidade. Tudo bem, pessoal? Mandem um ok para mim no chat. Espero que agora a gente tenha conseguido fechar esse ciclo da segurança com um bom entendimento. E esse processo ele é cíclico, então a todo momento você tem aí novas ameaças surgindo que irão explorar vulnerabilidades no ambiente que você quer proteger, tá? Então, atenção total aos seus equipamentos, aos elementos que você utiliza, para evitar que você não seja a próxima vítima dos criminosos virtuais. Pessoal, quanto aos malwares, o malware é um software malicioso. Então, nós temos espécies de malware, os vírus, os worms, os bots. Ah, professora, mas isso é uma sopa de letrinhas. É preciso saber diferenciar cada um desses elementos? Sim, isso é muito importante, tá? A banca adora esse tipo aí de questão e eu vou te mostrar algumas variações dessas questões na teoria aqui para vocês. Então, nós temos aí o spyware, o keylogger, o screenlogger, o ransomware, né? Quem lembra aí dos ataques cibernéticos que nós tivemos aí no ano passado? Então, uma das principais ameaças aí era do tipo ransomware. Nós temos os backdoors, os rootkits, os trackware, né, o minerador de criptomoedas. Então, tem outras ameaças aí. Eu criei aqui para vocês um mapa mental, resumo, com as principais ameaças. Então, vamos lá. Para a gente poder facilitar o entendimento, eu vou começar a falar do vírus e a gente segue aí numa sequência mais didática para facilitar esse entendimento. Então vamos lá. O vírus ele tem um fim específico. Ele precisa de um hospedeiro. Então eu tenho um determinado vírus. Então na hora que eu carreguei um determinado arquivo para a memória, esse arquivo foi contaminado e aí esse vírus passa a ficar alojado na memória, contaminando outros arquivos que serão abertos naquele computador. Então o vírus ele se propaga fazendo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos. Só, pessoal, que tem uma diferença aí bem interessante do vírus para o worm. O vírus, então, ele precisa de um hospedeiro. O worm, não. O worm, ele se propaga automaticamente pelas redes de computadores, explorando vulnerabilidades. Ok? Então, dessa forma, ele acaba mandando o que a gente chama de um broadcast para toda a rede. O worm ele manda uma mensagem que vai ser encaminhada para todas as máquinas que ele encontrar na rede. E aquelas máquinas que estiverem vulneráveis, elas receberão essa ameaça de brinde. E isso ocasiona uma degradação do desempenho da rede e ele, no caso, ele não necessita ser executado pelo usuário para se propagar. Então, ele encontra vulnerabilidades, ele vai se autopropagando pela rede. O worm está aí na internet, né, disponível aí para que você o receba assim que você conectar uma máquina vulnerável na grande rede, na internet. Tá? Então, todo cuidado é pouco quando se fala em segurança da informação. Por quê? Um worm que é comandado remotamente, um worm que se comunica com um invasor, ele é conhecido como bot. Então, guarda essas 3 letrinhas aí, ó. BOT, bot. Então, uma máquina que possui uma contaminação por bot, ela é conhecida como máquina zumbi. Tá? Então, uma rede de máquinas zumbis, ela é conhecida como botnets, tá? Então, a botnet é uma rede de máquinas contaminadas por zumbis. Então, são máquinas que possuem uma ameaça do tipo worm, com essa característica especial de poder se comunicar com um invasor. Ok, pessoal? Cadê a galera aí? Aécio, tô vendo aí a galera participando, vamos lá. O cavalo de Troia já é um presente de grego. Então, você recebe, por exemplo, uma proteção de tela,
um arquivo aí da Copa do Mundo, e esse arquivo ele vai exibir a imagem, né, o vídeo que você deseja, mas por trás ele vai instalar um código malicioso, que é o cavalo de Troia, e esse código malicioso ele vai abrir portas para que a sua máquina possa ser explorada e invadida. O backdoor seria uma ameaça que abre portas para ataque. O hijacker é um tipo de ameaça que vai geralmente alterar a página inicial dos browsers, impedindo que você acesse determinados sites, impedindo a ação do antivírus. E ele começa a mandar para vocês alguns pop-ups com códigos maliciosos e assim por diante. Bem, então nós temos ainda o spyware, que é um programa espião. Dentro aí do spyware você pode vir a ter aí um keylogger, um screenlogger, tá? Um adware. O adware vai exibir propagandas. O screenlogger, ele vai copiar as telas acessadas pelo usuário. O keylogger vai copiar aquilo que foi digitado por você no teclado. E uma ameaça de difícil detecção é o rootkit. Então, o rootkit, a principal intenção dele é se camuflar. Ele acaba alterando a ação do sistema operacional para assegurar a presença dele no computador do usuário sem que o antivírus o encontre. Então, para mim, uma das mais difíceis aí de serem diagnosticadas é o rootkit. E nós temos aí o ransomware, que foi utilizado no ataque cibernético com a ameaça do tipo, a ameaça conhecida como o WannaCry. Então, o ransomware, ele pede resgate e ele vai criptografar o conteúdo do seu disco de forma parcial ou total. Então, você vai ter aí as suas informações sendo criptografadas e o criminoso solicitando um resgate para a liberação dos seus dados. Só que o resgate não é garantia de recuperação dos dados. Nem sempre os dados serão liberados mediante pagamento do resgate. Então, o melhor aí nesse caso é que se tenha um backup adequado da sua estação de trabalho, né, dos seus arquivos, porque se algum dia você for acometido por uma ameaça desse tipo, você não seja vítima aí dos criminosos. Pessoal, essa telinha aí, essa tabela é interessante. Ela foi liberada pelo Centro de Tratamento de Incidentes do Governo Federal e está disponibilizada no CERT-BR. Então, a banca, às vezes, ela omite uma determinada... o título de uma coluna dessas aí, por exemplo, esconde a palavra vírus e ela te dá todas as características do vírus e pede para você identificar qual é a ameaça. Então, deem uma olhada aí depois nessa tela que eu estou disponibilizando para vocês. E observem aí a diferença entre os diversos tipos de ameaças que estão listados aqui. O vírus, o worm, o bot, o trojan. Por exemplo, o Trojan, ele pode ser recebido por e-mail, ele pode ser baixado de sites da internet, ele pode ser obtido mediante compartilhamento de arquivos e assim por diante. Ele não vai ser obtido mediante exploração de vulnerabilidades. Está em branco aqui esse item. O que pode explorar vulnerabilidades? O worm, o bot, o backdoor, o rootkit. Então, vamos lá. E aí vocês podem, então, observar essas diversas características, tá? Eu já vi questões aí diversas da banca, em que ela cobrou 2 ou mais dessas ameaças, né, mostrando as características dessa tabela e omitindo, então, o cabeçalho aí onde é exibida a ameaça. O vírus, então você tem vários tipos de vírus, eu já falei que ele precisa de um hospedeiro, ele tem um fim específico, ele então pode ser considerado como um vírus de boot, que foi aí cobrado recente pela banca, o vírus oligomórfico, polimórfico, nós temos aí os vírus replicadores, o staph, que é um vírus que vai se esconder do antivírus, temos os vírus de macro, que são cobrados pela banca, vírus de boletos, vírus de celular, vírus criptografados. Então, nós temos aí vários tipos de vírus e os principais são esses que eu listei para vocês. Aqui, pessoal, eu gostaria de uma atenção especial. Eu busquei em uma das ferramentas de segurança que eu administro. Então, isso aqui é um log de um firewall. Esse firewall, ele possui uma funcionalidade adicional, então nós temos aí uma funcionalidade de antibot e antivírus agregada a ele. E aí, num dos logs, eu pude observar essa ameaça, que é identificada como CryptoMiner.
Essa ameaça é uma ameaça bem recente, que vem no último semestre aí, causando estragos em muitas organizações. Eu lembro, por exemplo, de uma matéria que eu li na Prefeitura de São Paulo, em que foi identificada uma página em um servidor, e esse servidor estava fazendo a mineração de criptomoedas. Então, essa ameaça aí já está presente em boa parte aí dos cenários das organizações, e ela ainda não veio em provas. Então, atenção aqui para o minerador de criptomoedas, que é conhecido como CryptoMiner, que é uma ameaça recente e que em breve aí as bancas podem começar a cobrá-los. Na prova. E cryptojacking é um tipo de ataque que consiste no roubo do processamento de computadores para minerar criptomoedas de forma ilegal. Se você liberar a capacidade de processamento da sua máquina para mineração de criptomoedas, estando ciente desse fato, ok, isso não é ilegal. Mas quando a ameaça utiliza a capacidade de processamento da sua máquina sem o seu conhecimento, aí você tem um tipo de ataque que está sendo realizada com a utilização do seu equipamento. Aqui eu fiz um scan em uma máquina e eu encontrei diversas ameaças. Então, observem aqui uma delas, que é o minerador miner, seria uma inicial aí do nome de um minerador de criptomoedas. Essa ameaça ela é Trojan também, e ela foi reconhecida não pelo antivírus, mas por heurística, então por análise do comportamento da ameaça na máquina. Hoje os antivírus nem sempre vão conseguir reconhecer todas as ameaças, porque nós temos o que a gente chama de APTs, que são as ameaças avançadas. E aí eu precisaria de outras ferramentas para fazer esse reconhecimento, como antibots, anti-APTs, que são ferramentas que estão surgindo aí hoje no mercado para nos ajudar no combate às ameaças. Ok? Então, atenção aí a essas observações. Eu coloquei agora uma definição do phishing, que é um tipo de golpe que já foi muito cobrado pela banca, e aí recentemente ela voltou a cobrar novamente. Então, atenção, tá? Então, phishing, ele vem de uma analogia em que um fraudador, ele te manda uma isca, que pode chegar por e-mail, por exemplo, de forma que você caia na mensagem que lhe foi transmitida e digite dados sensíveis para esse fraudador. Então, ele te fala, por exemplo, que Aqui eu coloquei um exemplo do Banco do Brasil. Então, ele está te mandando um patch de segurança para você instalar no seu computador. Tá? Então, isso é uma mensagem que te faz aí cair nessa isca, e se você fizer essa instalação e liberar os dados que lhe forem solicitados, você vai acabar sendo a próxima vítima desse fraudador. Então, esse fraudador, ele faz o uso de pretextos falsos. Agora, por exemplo, vem a Copa do Mundo, a gente tem aí informações sendo solicitadas pelo Serasa, pela Receita Federal, pelo Banco do Brasil, tudo isso de maneira a enganar o receptor da mensagem, fazendo então que ele forneça essas informações sensíveis para o fraudador. Então, cuidado para que você não seja a próxima vítima. Eu coloquei aqui um processo de estabelecimento de confiança. Então, quando você vai acessar um determinado recurso, você passa por essas etapas. Então, a primeira etapa é a etapa de identificação do usuário. Então, o meu usuário no ponto dos concursos é Pequintão. E aí, eu preciso me autenticar. O ponto ele vai validar essa minha credencial. Então, eu vou digitar Pequintão e a minha senha. Ele vai fazer essa validação. Nesse processo, eu tenho a fase de autenticação do usuário, de forma que o sistema possa garantir que eu realmente sou quem eu diz ser, tá? Então, uma vez sendo autenticado pelo sistema, você passa a ter acesso aos recursos que lhe serão designados. Por exemplo, como professor, eu consigo fazer o upload de arquivos de aulas para o site do ponto. Eu consigo responder os fóruns. Então, eu teria acesso a todos os recursos que me forem necessários. Você, como aluno, você pode fazer o download das aulas para o seu computador, né? Você pode criar mensagens nos fóruns de discussão e assim por diante. Então, guarde essas 3 etapas aí, que de vez em quando elas são cobradas em prova, tá? E são bem interessantes. Um outro ponto que eu gostaria de destacar são os tipos de conexão que você pode
realizar. Então, a conexão padrão é a mais utilizada, geralmente, né? Ela não provê requisitos de segurança. Então, você digita lá http://www.exemplo.com.br. O sistema nem vai mostrar para vocês aqui na URL o HTTP. Deixa eu só colocar aqui o pincelzinho para a gente ver, ó. Observe aqui que ele já colocou direto exemplo.com.br, tá? Porque o HTTP, por padrão, ele já é omitido na barra de endereços do navegador. E aqui na conexão padrão, você não faz o uso, você não tem requisitos de segurança associados a ela. E aqui eu tenho, ó, um símbolo do site, o logotipo, é apresentado próximo à barra do endereço, e ao passar o mouse sobre ele, tá, o que vai acontecer? Eu não tenho detalhes sobre a identidade do site. E numa conexão segura, você já tem aí requisitos de segurança sendo atribuídos e que te permitem a transferência de dados sensíveis pelo meio, tá? Então aqui eu já tenho o site utilizando aí o HTTPS, eu já tenho o desenho de um cadeado fechado sendo mostrado na barra de endereços, e eu tenho aqui um recorte azul, colorido, né, que vai ser branco ou azul. Então aqui eu tenho um recorte, ó, com o nome do domínio do site sendo mostrado à esquerda ou à direita do site, tá? E o que acontece? Se eu clicar sobre esse recorte, eu tenho detalhes sobre a conexão e o certificado digital que está sendo utilizado. Em uma conexão segura com a EVSSL, além de tudo isso, eu vou ter o uso de certificados EVSSL, que já foram cobrados aí pela banca. Esse certificado, ele tem um processo mais rigoroso de validação do solicitante. Então, ele valida, por exemplo, se a empresa ela foi legalmente registrada, se ela encontra-se ativa, ele valida o endereço físico dessa organização. Tá? Aqui eu tenho um recorte na cor verde, ó, observe aqui. E nesse recorte eu tenho a identificação da instituição que é dona do site. Aqui a instituição é Exemplo Limitada. Observe que aqui o nome da instituição veio à direita. E a cor desse recorte já foi cobrada pela banca, tá? Então, atenção aí para que vocês, né, tenham sucesso aí em uma questão desse tipo. Um outro conceito aí que já veio sendo cobrado é o conceito de logs. Log nada mais é do que um arquivo que contém registros de fatos relevantes para o administrador da rede ou para o usuário. Então, eu tenho logs que registram dados de um determinado dispositivo de rede, informações de um sistema, informações sobre os acessos que foram realizados em uma determinada pasta no meu equipamento e assim por diante. Então, o log ele é um recurso muito útil para o administrador, de forma que ele consiga descobrir problemas ou comportamentos anômalos naquele contexto, né, na máquina que está sendo analisada. Ele permite, então, detectar o uso indevido de computadores, detectar um ataque, rastrear ou auditar ações de um usuário, detectar problemas de hardware. Então, você tem os logs do Windows, por exemplo, que te mostram os acessos bem-sucedidos a uma pasta, que te mostra que um determinado hardware começou a ter problemas. Então, isso é muito útil na resolução de problemas pela equipe de tecnologia. Aí a diferença entre internet, intranet e extranet é outro ponto importante. Então, a internet é de acesso público, qualquer usuário pode acessar. A informação ela é pulverizada por todos os equipamentos que estão conectados a essa grande rede de redes. A intranet é uma rede corporativa, interna, restrita a um certo público, geralmente os funcionários da empresa, e a intranet utiliza os mesmos serviços e protocolos da internet, só que dentro da organização. Então, aqui eu já tenho, utilizando a intranet, os usuários da rede interna, e ela é privada, ela é compartilhada dentro da empresa. A extranet é restrita a parceiros, fornecedores, clientes. Então, a extranet, ela ocorre quando você libera acesso à sua intranet para fora da organização. Correio eletrônico, pessoal, atenção, então, aos principais protocolos relacionados. Então, um cliente de correio seria o software utilizado para você acessar as mensagens de correio. Então, você tem aí o Mozilla Thunderbird, o Outlook. O SMTP é um protocolo para envio de mensagens de correio eletrônico. O POP3 é um protocolo que te permite receber mensagens de correio eletrônico e descarregar essas mensagens para o seu computador. O IMAP te permite acessar as mensagens diretamente no servidor de correio, tá?
E o webmail é isso, é uma conta que te permite acessar as suas mensagens de qualquer computador que esteja ligado à internet, ok? E atenção aqui para dois conceitos interessantes, o MTA e o MUA. O MUA lembra de user, então é um programa cliente de correio, está mais ligado ao usuário. MTA, o T vem de transporte, né? Seria um servidor de correio eletrônico que vai ser utilizado na transferência de mensagens. E eu coloquei para vocês aí os principais protocolos, eu só vou dar um overview aí de cada um deles. Então nós temos aí o SMTP que eu já falei, que é um protocolo que te permite fazer envio de e-mails. Ele utiliza a porta 25, geralmente essa porta era a mais utilizada, agora a recomendada é a porta 587. O POP3 que permite receber e-mails, a gente já viu, o IMAP eu acabei de falar. O HTTP me permite enviar e receber as páginas da internet, né? Arquivos aí em formato de hipertexto. O HTTP utiliza a porta 80. Nós temos o HTTPS, que é um HTTP seguro. Eu já falei sobre esse tipo de conexão. FTP, que me permite fazer transferência de arquivos. Ele utiliza duas portas, as portas 20 e 21. O DNS, que converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa. O Telnet, que me permite emular um terminal, só que ele é um protocolo que não é seguro e ele vem sendo substituído aqui por quem? Pelo SSH, tá? O SSH, então, ele é substituto do Telnet e ele permite comunicações seguras. Ele não faz a transferência de senhas em texto claro, sem segurança, por exemplo. O SNMP é um protocolo de gerenciamento de redes que me permite, então, monitorar e gerenciar uma rede. Eu consigo ver, por exemplo, o status de um dispositivo de rede para ver se ele está ativo ou não naquele cenário. Então, esses aqui são os mais importantes, sem deixar de lado também o DHCP, que me permite atribuir de forma dinâmica os endereçamentos IPs, máscaras de subrede e outros parâmetros às estações. Algumas portas aqui que são listadas, as principais são essas, então eu falei que o FTP utiliza duas portas, o Telnet utiliza a porta 23, SSH 22, HTTP a porta 80, e aí, pessoal, essas aqui são as principais, né? Nós temos aí mais de 65.536 portas, nós temos essa quantidade de portas, eu só listei essas aí para vocês, ok? No Linux, pessoal, atenção aí, o usuário que tem privilégios administrativos sobre a máquina é conhecido como root. O root é similar ao administrador em máquinas Windows. Então, você tem as distribuições Linux, por exemplo, Debian, Conectiva, Fedora. O Linux, ele possui código-fonte liberado, né, aberto. Interfaces gráficas, KDE, GNOME. O kernel é o núcleo do sistema operacional, o shell é o interpretador de comandos e os gerenciadores de boot. Você tem o Grub, o Lilo. E observem aí os principais comandos que você pode realizar, como o mkdir para criar diretórios, o ls para listar conteúdo de diretórios, o cd para mudar de diretório, o rmdir para remover diretórios vazios, e assim por diante. Em nossa aula eu explico aí com detalhes cada um desses comandos que são importantes. Então, pessoal, o Word 2013, atenção aí para os comandos de copiar, colar, recortar, as principais funcionalidades aí das guias que são liberadas. Atenção aqui porque a gente tem uma guia design que não existia no Word 2010. Os modos de visualização do documento, então o modo que te lista como o documento vai ser impresso é o layout de impressão, mas você tem outros modos, o modo de leitura, o layout da web, então atenção a esses modos. E as extensões do Word, então DocX é um documento padrão do Word, né? Desde do pacote do Office 2007. Então, é o documento padrão do Word 2007, 2010, 2003, 2016. E o modelo já tem uma extensão conhecida como .x. E as teclas de atalhos principais. É importante que vocês memorizem. Na parte do PowerPoint, a questão recordista aí está relacionada ao slide mestre. Então, esse slide é o slide principal em uma hierarquia de slides. Ele armazena todas as informações sobre o tema que está sendo utilizado na sua apresentação, sobre os layouts de slide, o plano de fundo, a cor que está sendo utilizada, as fontes,
os tamanhos das fontes e assim por diante. E aí, atenção também à parte de animações, transições entre slides. Então, a transição é entre os slides. E a animação você aplica sobre os objetos de um slide. As extensões, então aqui a gente tem a extensão de uma apresentação típica, que é PPTX. Já uma apresentação que vai sempre ser aberta como uma apresentação de slides, não podendo ser editadas, ela teria uma extensão PPSX. E as teclas de atalho também são importantes. O LibreOffice, pessoal, então aqui nós temos o Writer, o Calc, o Impress. Então, atenção para as principais características do LibreOffice, que é um pacote de escritório livre, né? A versão desse pacote que será instalado no Windows é diferente daquela que é instalada no Linux, tá? Ele é livre de encargos e obrigações, ele tem o código aberto. E aí você tem as principais extensões dos aplicativos relacionados ao pacote LibreOffice. O Calc já é um editor de planilhas, similar ao Excel. Ele tem como extensões aí, no caso de planilha, a extensão ODS, e você tem aquelas mesmas teclas de atalho para copiar, recortar, colar. Então, entenda a diferença entre elas e as principais funções que são utilizadas nesse aplicativo. Então, a função soma-se, combina, soma. Aqui eu listei as principais que vocês podem acessar. Eu vou disponibilizar um PDF aí desse material para vocês. E as funções aí lógicas, se nós temos aí as funções estatísticas, por exemplo, com a função desvio padrão, desvipad, a função agora, média. Cuidado aí que média é diferente de média. Então, média é uma função que retorna mediana e a média já tem o nome de média mesmo. E ele faz a média aritmética de uma amostra. Concat faz a concatenação. Ela vai combinar vários itens de texto. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Computação em nuvem é um termo interessante também. Então, você pode hoje salvar seus arquivos diretamente na nuvem. E eu posso ter um aplicativo de disco virtual instalado no meu computador. Eu crio a minha aula, por exemplo, que vai ser disponibilizada para vocês no meu equipamento. E esse aplicativo de disco virtual sincroniza esse arquivo com a nuvem. Então, como esse arquivo não existia no meu ambiente de nuvem, a partir do momento em que ocorrer essa sincronização, ele leva esse arquivo para a nuvem e eu passo a ter aí um backup, né, dessa minha informação no ambiente de nuvem também. E aí, sempre que eu quiser, eu faço essa sincronização entre a minha pasta no aplicativo de disco virtual local e a nuvem. Eu posso também criar um arquivo na nuvem e aí, quando eu ligar o meu equipamento, esse arquivo vai ser sincronizado com essa pasta no meu notebook. Tá? Então, esse processo aí de sincronização já foi cobrado em prova. Modelos de serviços em uso, então, os principais são software como serviço, plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. Então, quando você utiliza o Google Docs, o Gmail, você tem a utilização do software como serviço. Quando eu uso aí o App Engine da Google para desenvolver aplicações, eu tenho o uso da plataforma como serviço. E quando eu utilizo toda a infraestrutura, máquinas virtuais, né, aí eu já estou utilizando a infraestrutura como serviço. Na parte de redes, então, atenção aos protocolos, às topologias de rede, ao modelo OSI. Então, esse modelo OSI é um modelo de 7 camadas. Para vocês memorizarem aí, lembrem das iniciais das camadas. E a gente tem o mnemônico FERT-SAA, que é física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. O FERT-SAA são as iniciais aqui dos nomes das camadas. Então, a camada de nível mais baixo é a camada física e a de nível mais alto é a camada de aplicação. A camada de nível mais alto fornece serviços ao usuário final. A camada que cuida do roteamento, da rota, começa com R, é a camada de rede. Ninguém vai esquecer mais. E a camada que faz a entrega, né, que pode ser confiável ou não, é a camada de transporte. Se eu utilizo um protocolo orientado à conexão e a entrega é confiável, eu farei uso do TCP. Se a entrega não for confiável, eu faço uso do UDP como protocolo. Então, guardem isso. Quanto à abrangência, você pode ter as redes PAN, LAN, MAN, WAN,
né? Então, PAN é o que eu tenho aqui ao meu redor. Eu tenho meu notebook ligado ao meu Mac, que está ligado ao celular, que está aqui do lado, ao meu tablet, tá? Então, isso aqui é uma rede pessoal, com equipamentos conectados, muito próximos um do outro e próximos a uma pessoa. A LAN já seria uma rede local. Então, na minha empresa, eu tenho lá um prédio com vários andares e ali eu tenho uma rede local que permite a interconexão entre os equipamentos dos usuários naquele local. As MANs são redes metropolitanas que abrangem uma cidade. Eu tenho aqui em Belo Horizonte uma rede metropolitana conectada via fibra ótica, ligando as diversas LANs da prefeitura, por exemplo. A WAN são as redes remotas, então um exemplo de WAN é a internet. A Deep Web é a web profunda, então hoje nós temos aí aproximadamente 96% de todo o universo digital armazenado em sites criptografados e protegidos por senha que não são acessados de forma livre, né, por vocês, a menos que vocês tenham essas senhas e consiga quebrar essa criptografia para chegar lá. Então, a Deep Web, ela não tem o seu conteúdo hoje disponibilizado em mecanismos de busca, como os que a gente utiliza geralmente. As ferramentas de busca hoje, elas possibilitam que você encontre as páginas que já foram indexadas. Caso contrário, então, elas não aparecerão em nossas pesquisas. Então, atenção a esse termo. E o BIOD, então, dentro da organização hoje, você pode levar equipamentos pessoais para utilizá-los de forma profissional. Tem vantagens e desvantagens para a empresa, né? A vantagem é que ela economiza em recursos e o usuário já está mais familiarizado com o equipamento. O risco para a organização é a contaminação da empresa por códigos maliciosos. E aí, no momento em que você conectar o seu dispositivo lá naquela rede, essa rede pode ser contaminada por você. E a IoT é um outro termo aí legal para ser cobrado em prova, que é a internet das coisas. Isso já veio para ficar. Hoje, se você passa aí na cidade de Belo Horizonte, você já tem lá várias câmeras monitorando o trânsito, né, o tráfego de carros, de veículos pelas rodovias. E você tem, então, uma rede de equipamentos interconectados. E por essa rede eu posso ter também ameaças como vírus, worms e outros cavalos de Troia e outras ameaças, comprometendo esses ambientes. Então, essas medidas que a gente toma lá no ambiente tradicional, a gente também vai utilizar nesses dispositivos equipados com sensores, que irão capturar esses dados aí liberar as informações para o usuário. Então, pessoal, é isso. Eu quis passar aí na aula de hoje as principais dicas quentes para a prova. São aqueles bizus, né, aquelas informações que realmente você vai precisar ter o domínio, né? É o mínimo que eu espero aí que vocês levem de bagagem para essa prova que se aproxima. Então é isso, pessoal. Eu espero em breve estar curtindo aí com vocês a aprovação. Então, não limite os seus sonhos, né? Visualize aí o seu sonho, o que você espera, o que você quer que aconteça, e é esse sonho que irá motivá-lo, que irá levá-lo a realizar o seu objetivo, tá? Então, a força não vem da capacidade física, ela vem de uma vontade inabalável, tá? Então, nós somos capazes de fazer tudo, de fazer com que todos os nossos sonhos, os nossos desejos, eles se tornem realidade. Mas, para isso, é preciso que você trabalhe duro, né? Tenha persistência, foco no objetivo, garra e estude, né? Para que você chegue até lá. Eu espero aí, em breve comemorar com vocês aí essa aprovação. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa aula foi uma aula mesmo com alguns pontos de dicas quentes para a banca. E espero aí então que tenham muito sucesso e me convidem aí para o churrasco de comemoração da sua aprovação, ok? Eu deixo aí no slide final os meus contatos. Vocês me encontram aí pelo site do Ponto, nos fóruns, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E caso queiram trocar mais informações, tirar mais dúvidas, eu estarei aí com vocês. Obrigada, pessoal. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, eu vou ficar aí mais um minutinho. Senão, a gente vai estar encerrando aí a partir de agora. Ok, pessoal?
Valeu, então, pessoal que acompanhou pelo YouTube. Eu tô vendo aqui que tem uma galera. E o pessoal que acompanhou pelo aplicativo do Ponto. Ok, pessoal. Tudo bem, então? Ícaro, obrigada aí pelo apoio. Até a próxima. Um grande abraço aí para todos.